O fluxo de pose agora, ele já tá mais dentro do último tripé da minha metodologia. E que o meu fluxo de pose é que me permite ter sucesso com todos os bebês, independente se eles são acordados, ou se eles estão com cólica, ou se eles são agitados, enfim, eu tenho sucesso com todos os bebês por conta do meu fluxo de pose, por conta da minha metodologia, né? E eu tenho várias alunas que aplicam minha metodologia, que, né, conseguem resultados incríveis mesmo, então é uma metodologia testada e que funciona, tá? E que o problema é que essa metodologia faz elas ficarem tão boas que aí elas começam a ficar com preguiça de querer melhorar, né? Então aí começa a fazer o rap, se acostuma ali no rap e não quer fazer outras coisas. Então eu tenho que ficar puxando a orelha, tipo, não, vamos lá, vamos fazer mais coisa, tá? Então é isso, a gente também tem que ter esse descontentamento de querer ser sempre melhor. E uma coisa muito importante é que eu não sou do time, que a gente tem que ser muito autocrítica e nada que a gente faz nunca tá bom. Pelo contrário, quando eu fiz meu primeiro ensaio newborn, e que eu já mostrei que várias vezes tava pavoroso, mas eu tava feliz que eu sabia, não tava do jeito que eu queria, mas eu tava feliz de estar fazendo aquilo e eu gostava, sabe? Então eu acho que é algo que me motiva a continuar e querer se fazer cada vez melhor. Então não é porque você ainda não está no ensaio perfeito que você tem que deixar de olhar pra trás e ver os avanços que você já fez, tá bom? Então a gente tem que querer melhorar sempre sim, mas a gente tem que reconhecer as nossas pequenas vitórias, tudo bem? E aí a gente vai falar sobre a metodologia Nina Stanis de ensaio newborn. E eu começo analisando as poses. Por quê? As poses, basicamente, do ensaio newborn, elas são as mesmas, que são executadas em lugares diferentes. Então a gente tem uma gama de fotos, uma gama de poses que a gente faz no puff, e que são as poses clássicas, e a partir delas a gente desenvolve todas as outras poses, que você pode chamar de variação, você pode chamar de ramificação, mas enfim, é a mesma pose em lugares diferentes. Que isso? Como assim? Não tô entendendo. Todas as poses que são feitas no puff são as mesmas poses que a gente reproduz nos braços dos pais, são as mesmas poses que a gente reproduz nas caixinhas, são as mesmas poses que a gente reproduz com os irmãos, são as mesmas poses. Por quê? Porque as poses elas foram desenvolvidas para criar conforto pro bebê, para que o bebê esteja ok. Então não tem como eu querer inventar coisa na minha cabeça. São essas mesmas poses. E geralmente quando a aluna fica perdida é porque ela não está com as bases sólidas nas poses principais, que são as poses do puff, tá? Então, eu vou passar com vocês aqui de pose a pose pra gente poder analisar um pouquinho, mas o mais importante que vocês têm que entender, e isso dentro do curso Newborn de A a Z, vocês vão ter, tá? Dentro do Newborn de A a Z vocês têm acesso a todas as poses separadas, o vídeo, onde eu mostro passo a passo. O que nós vamos fazer aqui a gente vai analisar a pose para entender o que está por trás. Porque quando você entende a técnica que você vai ter que utilizar, o resto aqui que eu vou colocar a mão, aqui que eu vou trazer, aqui que eu vou colocar. Isso é o simples. É o que vai ser mais rápido de você fazer. Só que você tem que entender o que eu estou fazendo e como eu estou me baseando. Se você não tiver a pose na cabeça, basicamente é isso. Se você não tiver a pose na cabeça, como ela funciona na cabeça, você não vai conseguir executar com o bebê, tá? Então, a gente começa aqui. Vou colocar na ordem que eu faço, tá? Então, as meninas que estão aqui, que tem curso Newborn de A a Z, tem todas essas poses passo a passo adentro, tá? Então, eu vou falar na ordem que eu faço para vocês entenderem. Pose saco de batatas. Por que eu começo com pose saco de batatas? Porque eu começo com o bebê enrolado em 3 wraps estratégicos. São os wraps estratégicos mesmos. Porque eu faço 3 amarrações diferentes, com 3 cores diferentes, pensando em 3 produções diferentes, e que eu vou conseguir com o wrap entregar calor para o bebê, fazer com que ele relaxe e que ele vá para o sono profundo sem que eu manuseie muito tempo. Importante não passar de 30 minutos com o bebê enrolado. Ah, por quê? Vai acontecer alguma coisa com o bebê? Não, ele vai estar tranquilo, ele vai estar amando. O problema é que se você deixar ele mais tempo que 30 minutos, ele vai emendar no sono profundo e você vai perder o sono profundo que deveria estar sendo usado com poses mais avançadas com o bebê no wrap.
onde você basicamente não precisa mexer muito nele. E o wrap, gente, ele é muito maravilhoso, porque dá pra fazer muita foto fofa e maravilhosa com o bebê, tá bom? Então, basicamente, essa técnica é só para que a gente consiga já começar a fazer fotos com os bebês, mesmo se ele estiver acordado. E o wrap, ele vai ajudar o bebê a dormir. Inclusive, eu tenho foto minha de charutinho, gente, porque meus pais já faziam, na época deles também, essa coisa de enrolar bebê é muito, muito velha mesmo. É sabedoria ancestral aí já, tá? Por quê? Porque funciona, porque os bebês gostam, tá bom? E aí a gente tem aqui a sequência, então dá pra fazer várias coisas com essas produções. Eu já deixo elas esquematizadas pra eu poder fazer as poses logo em seguida, tá? E não são poses que você vai precisar gastar muito tempo pra fazer. Por quê? Logo em seguida eu vou pras poses que exigem um pouco mais de habilidade. Aí, o que eu quero falar com vocês? Aqui eu tô até no puff, mas eu vou voltar porque geralmente depois do wrap eu não costumo desenrolar o bebê todo de uma vez e já ir pro puff. Por quê? Porque eu quero testar o quanto o bebê já tá dormindo. Então eu começo a descascar, literalmente. Eu vou primeiro deixar ele todo enroladinho e vou tirar só as fotos com ele lá enrolado. Depois eu vou desenrolar só os braços. Então descasquei um pedacinho, ó, tirei os braços. E posiciono ele nos props com os bracinhos à mostra. E aí sim eu vou para o próximo passo, tá? Então é muito importante a gente entender por que eu faço essas fotos aqui logo depois dele enrolado. É porque é o meu primeiro teste para ver se o bebê já tá relaxado ou não. E quando eu faço a pose no bracinho, gente, no prop, é muito importante eu ter atenção em uma coisa. O bebê, ele funciona como se fosse um mecanismo único, tá? Então, tudo que acontece na parte da frente, acontece na parte de trás. Então, ele tá aqui no prop. Se ele tá torto, tá alguma coisa errada, pode ter certeza que a parte de trás tá torta. Porque se a parte de trás tá torta, a parte da frente fica torta. Então, sempre, ao invés de ficar tentando mexer no bebê ali muito, dá uma olhada na parte de trás, vê o que está acontecendo ali atrás do bebê, tá bom? E ele está enrolado, isso ajuda muito. Não fica parecendo que você pode colocar tanto uma mantinha quanto alguma coisa para poder disfarçar ali atrás e não vai dar a impressão que ele tá de wrap. Aqui, ó, tem um pedacinho, vocês conseguem ver que ele tá de wrap, tá? Opa! Mas tá aqui, ó, o wrapzinho aparecendo. E o bebê continua super de boa, porque eu tô fazendo esse processo gradualmente. Então ele ainda tá com a perninha ali e tal, então ele tá bem tranquilo. Outra coisa, pode acontecer nessa pose do bebê ficar com a cabeça muito pra cima ou dele ficar com a cabeça muito pra baixo. Quando o bebê fica com a cabeça muito pra baixo? Quando o corpinho tá muito próximo da borda do baldinho. Então, se o seu bebê estiver olhando pra baixo, você tem que arredar o bumbum um pouco pra trás. Se o bebê tá olhando muito pra cima e você tá tendo que fotografar até, parece muito a parte de trás do balde, é porque ele tá muito afastado. Então, traz ele mais pra borda, porque aí você vai conseguir uma imagem perfeita e um posicionamento perfeito, né? E fazendo com a técnica do triângulo para poder fotografar no ângulo certo, você vai ter uma imagem super calibrada para poder fazer, super equilibrada para poder fotografar o neném, tá bom? E aí, vamos lá, vamos pro puff agora, porque já falando nisso, o que eu quero que vocês reparem? Eu vou passar por todas as fotos, depois a gente vai passar uma falando, tá? Mas basicamente a gente tem a pose básica, a pose do bracinho no puff, a pose soneca, a pose do sapinho, a pose do koala e a pose do taco, do ombi. Todas as outras poses, elas são basicamente variações do que a gente faz no puff. Então aqui, por exemplo, eu tenho a pose do bracinho, só que na mão da, no caso aqui é a Larissa Manoela, mas poderia ser a mãe, poderia ser uma irmã mais velha, enfim. O prop, bracinho prop é a variação da pose do bracinho no puff, só que no prop. Tá vendo? É a mesma foto. Aí, é como se o bebê tivesse o quê? Na pose básica, só que tá onde? No braço do pai. Aí, tá na pose básica, só que aonde? Na mão da mãe. Pose básica, no braço do pai. Então, o que eu quero que vocês entendam é que se vocês aprenderem a fazer as poses no puff, vocês executam essas poses em qualquer lugar. O puff são as poses newborn raiz. É o ápice do newborn. É o posicionamento mais refinado do newborn.
Eu dou muito valor ao puff. Aí a gente fala, eu não faço puff, não sei o que, eu não gosto. Geralmente é porque não sabe fazer. E o que acontece? Você pode até não gostar de fazer foto no puff, fazer só no prop. Mas pra você fazer bem no prop, você tem que estar sabendo fazer no puff, tá bom? Então que seja uma escolha. Sempre falo isso, a gente deve sim quebrar regras, mas pra quebrar as regras, a gente precisa saber, conhecer e saber de cor e salteado as regras, tá bom? Então todas as poses, sem exceção, são as mesmas poses que a gente faz no puff, só que de outra forma diferente, tá? E aqui, as do rap, a gente pensar que é uma forma. Dá pra eu fazer essa pose aqui peladinha no puff também, que eu não trouxe, porque eu só faço ninho com ele enroladinho. Mas dá pra fazer peladinho também, que também vem de uma pose peladinha. E a única pose que não vem de uma pose do puff é o saco de batata. E de onde que ela vem? Conta a história de que uma fotógrafa estava num lugar muito frio e ela queria fazer um ensaio com o bebê, só que o bebê ele não aquecia. E aí ela colocou o aquecedor e não aquecia. E aí colocou um wrap e o bebê não ficava quentinho. E aí ele não dorme porque ele tá, né, tá com frio. Aí colocou mais um wrap, não deu. Colocou mais um wrap, não deu. E colocou mais um wrap. O bebê ficou quente, dormiu. Mas ele tinha tanto wrap enrolado que ele ficou durinho, paradinho em pé. E foi assim, e aí eles brincaram, falaram que tava parecendo um saquinho de batata. E foi assim que nasceu o saquinho de batata, tá? Então, é a única pose que eu sei que não vem de uma pose do puff, tá bom? Então, beleza. A pose básica é uma das poses, inclusive, que a Annie Guedes mais faz. Ela faz muita pose básica e muito a pose wombi. Wombi? Wombi. O wombi, taco, enfim. Que são poses que lembram muito o bebê dentro do útero, sabe? Ela coloca muitos bebês assim, se vocês forem olhar nas fotos da Annie Guedes. Quais são as características da pose básica que eu tenho que me atentar? E por que eu tenho que saber as características? Porque a pose ela tem que estar dentro da minha cabeça antes de eu querer executar. Uma coisa que eu gosto de falar muito é que o bebê, ele deixa você posicionar caso você seja, não é rápido, mas você tem que ser precisa no que você vai fazer. Então não adianta você ir lá e mexer e faz um negócio com o bebê, aí faz outro, aí faz outro, aí faz outro. Poxa, ele vai falar, o que você tá fazendo comigo? Tá me enchendo o saco. Agora você vai, coloca ele pronto, ele fica de boa, nem sente que você fez nada. Então a gente tem que ser preciso para poder fazer a movimentação. Eu, inclusive, quando as meninas vêm passo a passo, elas falam, nossa, você faz muito rápido. Mas é porque realmente eu faço de uma vez e não é brusco, é bem delicado. Mas eu faço um único movimento e coloco lá. Então eu pego a mãozinha, outra mãozinha e coloco, sabe? Não fica tipo, puxa aqui, 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 puxa aqui. Porque aí não adianta, tá bom? Então, característica. Ter a característica na cabeça, fundamental, porque eu entendendo o que eu quero, fica mais fácil de eu reproduzir. É claro, tem um passo a passo lá, tem os vídeos, vocês podem ver. Tem um vídeo lá dentro do Newborn de AZ. Eu mostro passo a passo como que eu faço com o bebê real, etc e tal, no passo a passo. Mas se você tiver essa noção aqui, aí esse passo a passo, minha filha, é só um beijo, tá? Porque é muito fácil de você executar. Então, característica da pose básica. O bebê vai estar deitado de barriga para baixo e ele vai estar bracinho com a perninha encostando, cotovelo na perna. Importante, a mão do bebê não fica aqui em cima, ela fica aqui, entre bochecha e queixo, tá? Aqui. E por que essa é uma pose que eu começo meu ensaio? Porque ela tem alta retenção de sono. O que é alta retenção de sono? Vamos falar sobre retenção de sono então. Retenção de sono é um termo que eu inventei para poder separar as minhas poses. Porque lá, quando eu estava criando a minha metodologia, eu tinha que separar de alguma forma as poses e decidir por qual eu ia começar a fazer o ensaio. Eu reparei que algumas poses faziam com que os bebês dormissem e outras poses, quando eu colocava eles nessas poses, eles tendiam a acordar. Então eu fiz como se fosse um costurado aí de que pose que dava pra fazer pra começar e pra continuar e o que ficava melhor. Então, a primeira pose ela sempre é mais difícil. Por quê? Porque você vai colocar o bebê na primeira posição e eu não faço transição, que é outra coisa importante. O que é transição de pose? É qual que vai ser a sequência que vai facilitar eu sair de uma pose e ir para outra, aproveitando o máximo de coisas possíveis da pose anterior. Consegue entender? Então, se eu tô numa pose assim e eu vou fazer assim, tudo que tá para trás eu aproveitei, eu só tive que mudar uma mão. E eu fiz uma transição, tá? Então é isso que eu pensava. O que eu preciso de mudar para uma pose para outra que fica mais fácil de eu fazer essa transição, aproveitando o máximo de coisas possíveis da pose anterior, porque aí faz com que o processo seja ainda mais rápido, tá?
Então eu tinha que analisar essas duas coisas. A transição de poses e eu tinha que analisar a retenção de sono. Retenção de sono basicamente são as poses que o bebê tem o peso dele colocando em cima dele mesmo. Então ele tende a ficar na pose e aí ele tende a dormir. Então todas as poses basicamente que ele tá com a barriguinha pra baixo tem boa retenção de sono. Pose que não tem boa retenção de sono. Pose que geralmente o bebê vai abrir e vai sair da pose. Ou não tem aquele peso colocando ele lá, né? Por exemplo, pose que tá de barriguinha pra cima. O braço e as pernas, eles não têm um peso segurando o braço e a perna no lugar. Então é muito fácil reflexo de Moro, tá? Então a pose de baixa retenção. Pose soneca. É uma pose muito fácil do bebê abrir. E mesma coisa, reflexo de Moro. Então baixa retenção de sono. Então eu sempre começo meu ensaio com uma pose de alta retenção de sono. Porque a primeira pose é mais difícil, porque eu não tô aproveitando nada, eu tô começando ela do zero. Pose básica, que é uma pose que os bebês amam e que eles ficam super confortáveis. E aí depois eu ligo pra pose do bracinho. Por quê? Porque ela é muito próxima, eu consigo usar muita coisa da pose anterior e também é uma pose de alta retenção de sono. Beleza, agora pra terceiro, o bebê já dormiu por muito tempo, então eu já posso ir pra uma pose que não tem tanta retenção de sono assim, que é a pose soneca. Essa pose, gente, pose soneca tem que estar o tempo inteiro segurando o bebê, porque ele tende a abrir. Se a gente tem esse pensamento, eu já sei o que eu vou fazer. Beleza, então a assistente fica com a mão do bebê e ela só vai tirar na hora que for clicar. E na hora de tirar a mão do bebê, você não vai fazer assim, porque senão ele vai assustar. Você vai tirar assim, ó. E aí tirou a mão, tá? Depois da pose soneca, vou pra pose sapinho. E aí vem, pose do sapinho, ela tem um grau alto de retenção de sono, tá? Aqui no Brasil a gente bota os bebês pra rotar assim no colo, mas geralmente nos outros lugares que eu conheço, Austrália, nos lugares na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, eles colocam o bebê sentado pra rotar. Inclusive foi assim que nasceu essa pose, que o bebê ficava lá e aí a moça colocou, as meninas, a Kelly e a Trace, colocaram a mãozinha aqui, porque tava dormindo em sono profundo e aí ficou parecendo um sapinho, tá? Então, eles estão acostumados a dormir desse jeito. E pra eles é muito confortável mesmo dormir e ficar aí tranquilo nessa pose. Então, ele tem sim uma alta retenção de sono, porém é uma pose que tem muitos detalhes. Então, é uma pose que tem um grau de dificuldade alto. Então, geralmente, eu deixo ela mais pro final, porque começar com ela eu teria que ter muita destreza. E aí eu teria, que eu tô falando, é pra vocês. Toda sessão eu faço pose do sapinho, não é difícil. Depois com treino vocês vão ver, não vai ficar difícil. Mas eu não aconselho que seja a primeira pose do seu ensaio, tá bom? E depois vou pra pose do koala, que é outra pose que tem um grau de retenção alto também. O bebê, ele tá bem confortável, barriga pra baixo, então o peso do corpo tá segurando tudo no lugar. Então uma pose com uma retenção alta. E por último é o ombi, que é a pose do útero, como ele fica dentro do útero, com as perninhas encaixadas. Essa é uma pose que basicamente eu só faço em workshop e só faço pra fotógrafa, porque os pais mesmo nem ligam e eu não acho que os bebês, eles gostam tanto, porque tem que ter muita flexibilidade pra ficar nessa pose, tá? Então não são todos os bebês que deixam e é uma pose bem técnica e que se você não faz tudo certinho não fica bonita. Então é uma pose que eu basicamente só faço em workshop, tá bom? Então voltando aqui. Característica da pose de bracinho. A principal característica é o bebê estar apoiado em cima dos bracinhos e os braços estarem em uma linha, como que fala, gente? Estarem alinhados, isso. Os braços precisam estar alinhados. E o corpinho, ele fica mais atrás, com o corpo mais pra frente. Porque aí é mais fácil pensar que ele vai estar sentado aqui do que ele tá todo deitadão, tá? Então, aonde ele vai apoiar está mais alto do que o resto do corpo. Na pose de soneca, é uma pose que sempre quando a gente fotografa, o bebê parece estar de lado e parece estar bem de cima, mas na verdade não é assim que funciona a realidade, tá? Na verdade o bebê, esse altinho que ele tá, é uma viradinha que a gente dá na câmera, no ângulo da câmera, e o bebê, ele não está de lado assim, ele não tá deitado de lado, ele tá na diagonal, pra perninha ficar pra trás, o bumbum ficar pra trás e essa parte ficar desfocada, tá bom? Outra coisa, pose do sapinho. Principal característica é que o bebê está, né, apoiado na cabecinha com os queixinhos e é uma pose que precisa 100% das vezes ser feita através de fusão de imagem. Segura primeiro em cima, depois embaixo. Outra coisa, pezinho encaixado aqui no cotovelo, somente os dedinhos aparecendo, tá bom? O koala
é parte sapinho, né? Eu já pego, o bebê tá no sapinho, eu só troco a mão e deito. E as mãos que não aparecem, ótimo, inclusive, que eu falei, mãos não aparece, eu lembrei, tem um gatilho aqui. O que eu faço com a mão que não tá aparecendo do bebê? Vou colocar ela lá pra frente? Não, gente, deixa ela livre e confortável. Na maioria das vezes o confortável é na barriguinha do bebê, tá? Então a mão que não aparece tem que ficar confortável pro bebê. E geralmente eles puxam e colocam perto da barriguinha. Então eu gosto de colocar assim, tá bom? E o ombi é as pernas cruzadas e o bebê em cima das perninhas. Essa é a principal característica. Aí falei das variações com vocês, né? E aí, detalhes. Como fazer fotos de detalhes sem ter uma lente macro? Vou só abrir pra pergunta aqui, que eu tô vendo o negócio pipocar. Alguém quer perguntar? Alguém quer perguntar alguma coisa? Dá pra fazer assim no puff? O fluxo que me pega sempre. Dá pra fazer assim no puff? Metade enrolada e os braços soltos? Dá pra fazer assim, Alessandra? Dá. Inclusive, sabe o que vocês podem fazer? Vocês podem começar no puff com a foto de bracinho. Tirar ele do baldinho exatamente do jeito que ele tá e levar assim pro puff. Tem muita aluna que tem dificuldade de ir pro puff. Então começa a fazer isso, tá? Então, tirou, o bebê tá aqui no bracinho, do jeitinho que ele tá, pede pro assistente ajudar, você pega a parte de cima, pega do jeito que eu ensino, fazendo a pinça, e aí você segura o bebê e leva pro puff, exatamente assim. E aí você começa com a pose do bracinho. E aí, o que você faz? Tira a parte de trás e aí começa a fazer as outras poses na transição que você escolher fazer, tá? Eu mostro a minha transição, mas é uma sugestão. Você pode fazer a sua transição do jeito que você quiser, desde que você esteja respeitando essas informações que eu te trago, né? De retenção de poses e do quanto eu posso aproveitar de uma pose para outra. Porque não justifica eu sair de uma pose que tá aqui para fazer uma pose totalmente diferente. Eu tenho que aproveitar, porque aí vai fazer com que o bebê tenha mais dificuldade de acordar, tá bom? Alessandra, puff é muito difícil. Alguém quer perguntar, gente? Tô achando vocês muito quietinha. Abre a câmera aí, quero ver vocês. Vai lá. Vai lá, cadê? Quero todo mundo. Ah, isso. Quero até fazer um videozinho. Pode falar. Ô, Nina, mas, por exemplo, numa sessão, a gente pode oferecer, por exemplo, só 2 poses de puff. Não precisa fazer esse monte de pose de puff, prop, e essa quantidade de coisas de uma vez, né? Não, e na verdade eu nem indico que vocês falem o que vocês vão fazer. Eu não... Até porque os pais, eles nem sabem a diferença de puff, de prop, essas coisas assim, e eu não acho que eles têm que saber mesmo, não. Porque essa parte nossa é nossa, sabe? Eu acho que a gente tem que aperfeiçoar sim, mas eu, por exemplo, se o bebê acordar e ele fez uma pose de puff, eu faço só essa uma pose de puff. Entendi. Tá? Então não precisa ficar preocupada. Alguém mais tem? A Giovana falou, hoje eu não vou aparecer. Estou debaixo das cobertas, muito frio. Não, eu fui até colocar um casaco, como diz, eu tô com muito frio. Eu fui fazer um negócio com vocês, eu tô toda arrepiada, não sei se dá pra ver aqui, ó, tô toda arrepiada, eu tô com muito frio. Muito frio. Nossa, misericórdia. Mas tem perguntas por enquanto? Nina, um dos meus maiores dilemas agora tá sendo posicionar a gamela, os posicionadores e o bebê. Porque às vezes eu consigo colocar o bebê certinho, mas aí o posicionador, a gamela, não tá na posição muito legal. Eu tenho que ficar ajustando toda hora, sabe? Como que seria isso por baixo dos planos, né? Tá. Mas eu não sei se já me deu um branco. Eu tô com dificuldade agora. Mas tem um vídeo lá pra vocês, mas deixa eu explicar que aí vai dar uma luz, talvez. O que acontece? E aí eu tô fazendo aqui, tô imaginando, tá? Quando eu coloco o bebê, eu primeiro posiciono ele na minha mão. Eu levo ele pro puff e eu posiciono ele com as minhas mãos, na altura que ele vai ficar, o jeito que ele vai ficar, tudo na minha mão. Depois que ele tá lá, eu vou encaixar o enchimento pra ele ficar do jeito que a minha mão tá. E eu não solto enquanto o enchimento não tá do jeito. Porque aí o que acontece? Eu coloco o bebê, aí depois eu subo o enchimento, aí depois eu subo outra coisa, depois eu giro outra coisa. Não, eu coloco ele lá e eu só tiro depois que já tá tudo pronto.
entendeu? E geralmente eu uso um único enchimento, tá? Então depois dá uma olhadinha. E você viu as aulas novas de posicionamento? Ah, tá, então, assiste, que eu acho que tá bem mais claro, assim, pra ver. Porque eu consegui filmar no ensaio direto, então vocês conseguem ver, tipo, a sequência, porque os outros tinham vários bebês. Então, às vezes, não ficava tão claro pra vocês verem a dinâmica do enchimento. Você mesma faz seus enchimentos ou compra pronto? Não, eu compro, os meus são da Cotton hoje, mas antes eu usava wrap de enchimento. Tem gente que usa meia, enfim. Eu uso os da Cotton, da loja da Cotton. Tá? Acabou mesmo. Mas então tá, vamos lá, vamos pra próxima parte. Será que você dá mais uma aguinha? Então, beleza. Volta todo mundo aí e desliga os áudios. Você pode desligar. Você consegue. Eu não sei. Eu não tô achando como que eu faço. Desliga a câmera. Pronto. Nayara, seu áudio tá aberto. Ah, pronto, consegui. Ativar o mudo. Consegui, obrigada. Pronto, consegui. Eu tava aqui tentando descobrir como que eu fazia pra desligar. Beleza, vamos lá. Vou compartilhar aqui novamente. Então, beleza. Vamos falar sobre detalhes. Meninas, eu vou gravar mais uma parte e eu vou falar de curso presencial. Se vocês quiserem, vocês podem assistir, senão vocês podem sair, tá? Mas, enfim, mais tarde também vocês vão ficar sabendo que eu vou abrir pra turmas de vocês. E quem é aluno vai ter condições especiais. Mas só pra avisar, porque aí eu vou estar gravando diretão, mas só pra vocês saberem, tá? Então vamos lá. Detalhes. Os detalhes são muito importantes para o ensaio newborn, principalmente porque a gente está falando de detalhes que são muito característicos dos bebês recém-nascidos. E para nós como fotógrafos, esses detalhes, eles podem se transformar em fotos de apoio para poder fazer uma galeria ficar ainda mais bonita. Então às vezes são 4, 5 fotos que vão estar ali em coisas simples e que vão engrandecer o seu ensaio. Então sei lá, você vai entregar 25 fotos, na verdade você precisa de mais 20 só, porque 5 vai ficar só ali nos detalhes. Quais são esses detalhes legais de fazer? Detalhe do pezinho, detalhe da mãozinha, detalhe da boquinha, dos cílios. Às vezes tem alguma coisa característica, por exemplo, alguns bebês têm redemoinho, outros bebês têm marcas de nascença, outros bebês têm a sobrancelha peludinha, às vezes a gente pega as dobrinhas do corpo, enfim, tem muita coisa pra gente fotografar que é bem fofa e que fica bem bonita. Mas muita gente me pergunta, Nina, eu não tenho lente macro, como é que eu faço macro, né? Ou se dá pra fazer lente macro, foto macro sem a lente macro. E sim, dá pra fazer a foto macro sem a lente macro. E é o que eu vou ensinar pra vocês agora, tá? Eu já tive uma lente macro, inclusive ela é maravilhosa, se você puder investir é muito legal, mas é uma lente que vai custar aí R$4.000. E que às vezes a gente não tem esse dinheiro agora, mas a gente não quer deixar de fotografar esse detalhe tão lindo. E essa foto que eu vou mostrar aqui pra vocês, ela não foi feita com uma lente macro, ela foi feita com uma 50mm. Como é que eu faço isso? Primeira coisa que eu entendi, eu aprendi isso com uma fotógrafa americana que eu fiz um curso com ela, e ela falava, olha, eu tenho a lente macro, mas eu tenho preguiça de trocar durante o ensaio, e a nossa lente, a nossa câmera, ela é muito boa justamente pra isso, pra gente poder esticar as fotos. E aí eu não entendi muito bem, mas aí ela fez as fotos e depois ela mostrou. E ela tava explicando, gente, que uma foto nossa da câmera, ela serve pra você plotar até um outdoor, até um prédio se você quiser. Então, você esticar uma foto não é nada, sabe? A gente vai colocar essa foto o quê? Num álbum de 30x30 no máximo? Um quadro que seja? É muito pequeno com relação à potência que a nossa câmera tem. Então, o que você vai precisar para poder fazer
uma foto macro sem ter uma lente macro? Primeira coisa, ter uma lente, né? Aí, no caso, vamos falar da cinquentinha, mas pode ser uma 18, 5.5, essa lente do kit mesmo, não tem problema. Eu vou precisar de mais luz. Por quê? Porque nessa foto eu vou precisar fechar bastante o diafragma. Por que eu vou precisar fechar? Quanto mais perto eu chego de alguma coisa, mais desfoque eu tenho, porque mais diferença de profundidade do campo dá. Então eu preciso fechar bastante. Então geralmente essas fotos eu fotografo em 5.6 até 7.1, então é bem fechadinho. Então se você estiver utilizando luz natural, você vai ter que subir o ISO, e se você estiver usando flash, você tem que aumentar a potência do seu flash, tá bom? Tirando isso, você vai fotografar normal e vocês vão ver que vocês não vão conseguir chegar muito perto do detalhe. Mas não tem problema, vai ficar uma foto, na câmera fica meio esquisito, né? Você fica, gente, que isso, né? A foto tá diferente. Mas você tem que ter certeza que você colocou o foco na parte principal do detalhe. Por exemplo, nessa foto do pezinho aqui, o foco, ela tá aqui, ó, no dedinho do bebê, tá? Nos dedinhos do bebê, é onde tá o foco. Vocês veem que, ó, aqui já tá bem desfocado, né? Do lado. Opa! Aqui, ó, em volta já tá bem desfocado, porque o foco está exatamente aqui, tá bom? Então, o objetivo é você focar aí aonde você quer que esteja mais nítido. Depois, quando você for editar essa foto, você vai abrir no Photoshop e ao invés de cortar essa imagem, você vai dar um Ctrl T ou Command T, se você utilizar a Mac, e você vai espichar essa foto. Por quê? Quando eu corto a foto, eu diminuo o tamanho. Quando eu espicho, eu pego a qualidade e vou diminuir um pouco a qualidade. Mas a minha foto tem tanta qualidade que talvez eu não vou poder mais botar um outdoor. Mas com certeza, para eu fazer uma impressão até de 40 por... 40 não, até 1 por 1,20, tá tranquilo, a qualidade vai estar muito boa, tá bom? Então, eu vou espichar a foto para deixar a macro do jeito que eu gostaria que ela fosse. Então, vai parecer que foi uma foto feita bem de pertinho, tá bom? Então, essa é uma forma de fazer a macro sem ter macro e ela vai realmente compor, sabe? Às vezes a gente tá aí com dificuldade de ter mais fotos e fotos legais e é uma foto que sempre compõe muito bem, fica bem bonita e eu acho que combina muito com o propósito do ensaio, que é a gente guardar essas características tão únicas dos bebês recém-nascidos, tá bom?